Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídia e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e não estranhe, tá? Eu só vou moderar a aula da professora Márcia Janine, Arte. O tema da aula de hoje é poéticas pessoais. Bom dia, Márcia. Bom dia. Olha só, bom dia, queridos alunos, queridos professores, colegas. Esta é uma aula de arte para o 8º ano do ensino fundamental, né? Como o nosso colega, o professor Osmar, já fez as apresentações, né? O tema da nossa aula de hoje é poéticas pessoais e agora vamos ver qual habilidade que nós vamos utilizar para trabalhar nesta aula. A habilidade é a habilidade 25 de arte para o 8º ano do ensino fundamental, que é investigar, identificar e analisar poéticas pessoais em diferentes tempos e espaços, inclusive no contexto paulista e brasileiro, relacionando o teatro às diferentes dimensões da vida em sociedade e aprimorando a capacidade de apreciação estética teatral. Então, agora já vamos começar com a primeira interação pelo chat na aula de hoje. O que é poética pessoal? Vocês têm um minutinho para responder para a gente. A gente volta já. Olá, retornamos aqui com as interações do pessoal, o Márcia, tá? Vou ler algumas aqui, ó. A professora Camila, ela diz assim, ó, bom dia. A professora Camila Zanella, lá da Escola Estadual Genário do Marco, lá de Mirassol, tá? Poética pessoal é a inspiração, criação e ideia de produção artística própria e característica pessoal de cada um, tá? Essa primeira lá da Camila. O professor Antônio ele diz assim, que é a maneira de se expressar como o eu lírico na língua portuguesa. Muito bem, que ótimo, né? Adorei aí as interações. E tem mais aqui, ó. O professor Giovanni citou que cada um pode fazer, né? Realizar obras de arte, fazer o processo de criação artística ao seu modo, à sua maneira. A professora Luana citou que são características pessoais que regem o processo de criação. A professora Paula citou que quando colocamos nosso conhecimento nas criações, né? A nossa forma subjetiva, então, de observar. E a professora Jane citou que é um modo particular de cada um desenvolver a sua arte. Muito obrigada, gente, pelas participações. Adorei tudo, estava ótimo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho, então, finalmente, sobre as poéticas pessoais, tá?
Então, é um modo singular de comunicar-se pela linguagem da arte. Se a aproximação da arte público é um caminho de múltiplas direções e nos atinge com vários tipos de sentimentos, a obra do artista é sua poética. Mais do que conhecer uma ou outra obra, perceber a poética de seu produtor é conhecer a aventura de seu processo criador, seus repertórios pessoal e cultural, suas escolhas, inquietudes e procedimentos. Cada pessoa possui uma poética que é adquirida com suas experiências, estudos, convívio com outras pessoas, etc. Então, gente, a poética pessoal, ela vem do mundo do subjetivo, ou seja, né, é a sua forma, é a maneira, o seu toque pessoal, a sua identidade. Quando a gente fala que cada artista, ele imprime a sua identidade em sua obra, é sobre isso que a gente está falando. Ele pega, então, né, traços aí de toda a sua bagagem, de toda a sua vivência enquanto artista, né? Justamente essa inter-relação que ele consegue fazer com o mundo que o cerca, essa socialização com outras pessoas, artistas ou não, enfim. Ele vai recorrer às suas memórias afetivas, enfim. Toda essa subjetividade, essa identidade latente, então, ele coloca ali na sua obra, tá certo? E, claro, dentro dos procedimentos aí de criação, né? Cada um tem um tempo, uma forma diferente de fazer. Então, um escultor, geralmente, ele não vai usar a mesma materialidade que outro, ele não vai usar o mesmo suporte que outro, e muito menos ele vai fazer a sua obra no mesmo tempo que um outro faria, né? Então, é muito particular essa questão do processo de criação. Ele varia, então, de pessoa para pessoa, certo? Olha só. Então, a poética de cada um influencia o seu modo de ver, sentir, pensar e fazer arte. Conhecer poéticas pessoais em diferentes tempos e espaços, inclusive no contexto paulista e brasileiro, é viajar pelas encenações e captar suas marcas pessoais, percebendo a identidade de cada grupo teatral e seus processos de criação, tá? Então, foi aquilo que eu falei. Todos os artistas, então, eles têm um arcabouço aí, né, de elementos que eles foram adquirindo ao longo da vida, em todos os seus processos de criação anteriores. Então, sempre ele vai pegar emprestado desse pequeno banco de dados, né, esse banco da memória. E ele vai colocar isso a serviço, então, da sua obra ou do seu processo de criação atual, tá certo? E, além, né, de recorrer a essas memórias afetivas, a toda essa bagagem anterior, ele também vai colocar traços da sua subjetividade mesmo. Ou seja, o que ele quer dizer com essa nova obra? Como ele vai imprimir sua identidade ali, naquele processo de criação, tá certo? Qual vai ser o produto final? Então, tudo isso o artista pensa e faz parte aí da poética pessoal de cada um, certo? Olha só, vamos falar um pouquinho agora das dimensões da vida dentro da arte, tá? Toda comunidade configura um contexto sociocultural composto por elementos diferentes entre si e que são quase indissociáveis. A arte incluiu-se nesse viés e pode ser abordada e relacionada com cada uma das múltiplas dimensões da vida, a partir de experiências sensíveis. Então, gente, quando a gente fala que a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, né, vice-versa aí, a gente está falando justamente dessas experiências sensíveis. É através das experiências que nós temos no decorrer da nossa vida, tanto dentro da arte como fora dela, é daí que a gente vai pegar todo esse material, essa bagagem que a gente vai precisar para estar compondo novas obras. E é dessa forma, então, que a arte imita a vida. Então, muitas vezes, né, um escultor ou um pintor, ele vai, então, recorrer a alguma coisa do seu passado, da sua infância, dentro de uma temática que ele pré-determinou, né? Ele vai, então, recorrer a esse banco de dados da memória para auxiliar, então, na confecção daquela nova obra, dentro daquilo que ele gostaria de expressar ali, tá certo? Então, às vezes ele vai recorrer a memórias muito antigas, a elementos que ele já adquiriu muito anteriormente, ou até coisas da atualidade, tá certo? Então, nesse eterno processo, né, da arte sendo um recorte, né, da sociedade em determinada época, em determinado local, tá certo? Então é isso. Vamos lá. Vamos ver agora um pouquinho sobre a dimensão social, né, da arte aí para nós, tá? Então, a dimensão social, ela envolve os diferentes contextos em que seja possível ter contato com a arte.
em casa, na rua, no trabalho, com seus amigos, na igreja, no mercado, na escola, no shopping da cidade em que vocês vivem. Então, quando você tem esses diversos contextos diferentes, muitas vezes, aí a questão da dimensão social é quando eu penso qual o destino que minha obra vai ter depois de finalizada. Para qual público-alvo eu estou direcionando a minha obra? Né? Quem que eu quero que veja? Quem que eu gostaria que visse essa obra? Todo mundo? Determinada parcela da população? Ou eu vou utilizar que elementos, de quais caracteres, né, de quais tipos fixos que a gente tem na sociedade, eu vou utilizar referências dessas pessoas na minha obra? Como que eu vou fazer isso? Tá? Então, a gente entra na dimensão social. É quando você vê a obra de arte, vamos supor, uma obra de protesto, né? É muito comum esse tema da dimensão social em obras de protesto. Então, eu quero mostrar, né, chamar a atenção das autoridades sobre o problema que acontece no meu bairro, sei lá, de lixo na rua, ou de pessoas em submoradias. E aí eu recorro a essa memória desse local, a memória destas pessoas, ao cotidiano dessas pessoas. E eu trago isso para dentro da minha obra de arte. Por quê? Eu quero que o meu público-alvo, no caso, né, os governantes aí, que eles, ao observar a minha arte, eles consigam ter uma dimensão, mesmo que pequena, do quanto é difícil a vida dessas pessoas. Tá? E aí a gente entra na questão da arte com a dimensão social, ou seja, a arte com a finalidade de chamar a atenção, de pedir, né, solicitar aí providências para algum problema aí que esteja, né, causando aí maiores dissabores, maiores problemas dentro de uma comunidade. Então a gente vê muito isso, especialmente nas obras em grafite, né? O grafite, aliás, ele já surge com essa função, com a função de chamar a atenção da sociedade para os problemas das periferias das grandes cidades. Certo? Então vamos lá. Observe aí essas duas imagens, né? Em uma imagem nós estamos vendo aí crianças, né, em processo de criação, né, fazendo seus desenhos, suas pinturas, enfim, e abaixo um grupo de jovens, né, tirando uma selfie, no caso, né, produzindo aí uma obra fotográfica. Certo? Então, agora vamos passar para a dimensão cultural, tá? Quando a gente fala de arte, intrinsecamente está ligado ao conceito de cultura. Por quê? Como a gente explicou antes, a arte, né, as obras artísticas, elas são recortes da sociedade em determinado tempo, em determinado local, certo? Então, isso tem toda uma relação muito intrínseca com a cultura daquela comunidade. Toda vez que eu observo uma obra, por exemplo, eu pego uma obra antiga, uma obra dos anos 20, 30, só de observar, às vezes, né, a imagem que está ali retratada, eu vou ter uma ideia de como as pessoas daquele período histórico se vestiam, como elas comiam, como elas viviam, o que elas pensavam, né? Só de observar. Então, é isso que a gente chama de dimensão cultural. É quando eu faço um recorte da cultura de determinada sociedade e transfiro aquilo para a minha obra de arte, tá certo? Então, o ambiente em que a gente vive influencia os nossos padrões culturais. Entre eles, o tipo de produto artístico a que somos expostos. Por exemplo, em localidades mais próximas ao campo, as pessoas tendem a ter mais contato e apreciar músicas do gênero sertanejo. Mas, no caso, né, se nós estamos aqui na cidade, as pessoas vão gostar de rock, vão gostar de samba, de música eletrônica, enfim, de outros estilos musicais. Por quê? É uma coisa que faz parte, né, já do cotidiano da vida das pessoas aqui da cidade. Como a moda de viola caipira faz parte da cultura, né, do interior aí, dos interiores da zona rural das cidades, certo? Então, sendo assim, a partir do produto artístico que é apreciado, é possível perceber as influências culturais locais, tá? Olha só. Então, agora, né, vamos entrar de novo aí na dimensão política, né? Quando a gente fala do protesto, enfim. Então, o viés político está ligado às influências culturais e estéticas de outros países e culturas, na produção artística local, regional, etc. Então, para você ver aquela questão que a arte não tem fronteiras, né? Quando a gente fala assim, a arte não tem fronteiras. Não tem fronteiras geográficas ou políticas, né? Em questão de divisão política e geográfica, tá? Por quê? Porque, às vezes, vamos supor, aqui no nosso país, né, nós somos um país multicultural, né? Vieram povos de várias partes do mundo compor aí a formação da identidade do povo brasileiro. Muito além, né, da matriz de formação original do povo brasileiro, que é a matriz indígena, africana e europeia, né, de modo geral, nós também tivemos outros povos que foram chegando depois. As várias correntes migratórias trouxeram, então, elementos de cada um desses países,
né, para compor aí essa nossa sociedade tão miscigenada, esse país tão rico, tão maravilhoso em cultura como é o Brasil, certo? Olha só, então vamos falar agora um pouquinho também da dimensão histórica. Então, a relação histórica se observa pelo registro de fatos e acontecimentos que ficaram marcados na ou pela produção artística. Por exemplo, a música do filme Titanic, o hino da vitória que era tocado quando o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, vencia uma corrida. E, além, né, dessa questão das músicas, nós também podemos observar isso nas artes visuais, tá? Quando eu pego, por exemplo, né, um monumento às bandeiras de Victor Brecheret, né? Se eu pego lá nas artes plásticas, nas artes visuais, pego lá a escultura. Ou seja, aquilo está retratando o quê, né? Aquela escultura está retratando justamente as entradas e bandeiras, né? Os bandeirantes que chegavam aqui, né, saíam aqui da vila de São Paulo do Piratininga, embrenhavam-se na mata e iam em busca de riquezas, né? Em busca de desbravar aí os sertões do estado de São Paulo. Então, observem que a obra de arte, ela tem uma relação intrínseca com a história. É a mesma coisa que eu pegar o quadro do Pedro Américo, né, do monumento lá à Independência, né? O quadro, né, Independência ou Morte lá do Pedro Américo. Tá? Eu vou ver justamente um trecho da história sendo contada por aquele quadro, né? Dom Pedro e seus cavaleiros lá, todo mundo independência ou morte, espadas na mão, às margens do Riacho Ipiranga. Tá? É isso que foi, né, acabou passando para a história. Então, para a gente ver como essa dimensão histórica, ela dá vida, né, também a obras de arte. Nós temos muitas obras que são feitas já para contar um trecho da nossa história, né? Ok? Então, agora a gente vai apreciar um pouquinho, né, os grandes coros de ópera. Um programa especial do coro da Ópera do Rosário, tá? No Teatro El Círculo, tá? Então, a ópera é a Aida, tá certo? Que conta uma história de amor no Antigo Egito. Então, a gente vai ver aí 2 minutinhos aí, né, desse trechinho aí da ópera Aida. Espero que vocês gostem. A gente volta já. Olha só, voltando, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da dimensão econômica, tá? Então, gente, tem relação com o consumo de produtos artísticos produzidos em massa pela indústria cultural, como filmes, músicas, objetos ligados à moda ou em quantidades restritas artesanais. Livros, objetos, fotografias, gravuras, mídias digitais, etc. Então, gente, para a gente entender um pouquinho essa questão da dimensão econômica, dentro, né, a questão do mercado de arte, né, como que funciona o mercado de arte?
Antigamente, né, nós tínhamos aí a figura de um mecenas, né, desde a época da Grécia Antiga, que ele patrocinava, então, né, todo o trabalho do artista durante o tempo, né, de execução dessa obra, tá? A obra era encomendada, então, e isso continuou sendo propagado pela Idade Média, enfim, né? Sempre nós tínhamos um patrono, né, que ali custeava, bancava ali, inclusive o artista de modo geral, né? O artista ele ficava durante meses produzindo às vezes uma pintura, um quadro, por exemplo, sendo ali, né, patrocinado integralmente pela pessoa que estava encomendando, certo? Só que, com o passar dos anos, o que começou a acontecer? Principalmente aí nas artes visuais, tá? Nas pinturas, por exemplo. Com o advento da fotografia, a gente teve um declínio dessa questão de, né, se pedir, né, se solicitar quadros. Antigamente era muito comum que todos os grandes proprietários de terras, enfim, né, todos os grandes aristocratas solicitassem retratos de família, né, feitos, claro, pintados à mão. Depois, com o advento da fotografia, isso mudou. Então, ficava muito mais barato e mais prático e mais rápido se tirar uma fotografia. Tá certo? Por mais que naquele primeiro começo, né, ela demorasse aí algumas semanas para ser revelada, mas mesmo assim ainda custava bem menos do que ficar mantendo totalmente um artista durante meses para que a obra fosse concluída, certo? Então, justamente para evitar esse problema, né, para que os artistas pudessem continuar sobrevivendo, então se teve a ideia de se começar a fazer os primeiros mercados de arte, tá certo? Então, hoje nós temos aí várias galerias, né, que comercializam obras, esculturas, pinturas, gravuras, etc. Nós temos a SP Arte aqui em São Paulo, né, que é um grande feirão, né, que reúne várias galerias, onde as obras estão ali, tudo que está exposto ali está à venda, tá? É uma forma de as pessoas poderem apreciar a arte e, ao mesmo tempo, né, poder fazer negócios, né, e conhecer o que cada galeria pode apresentar, enfim, tá? E qual foi a forma, então, né, primeira que os artistas encontraram? Antes até de se reunirem nesses coletivos, ou antes mesmo de se ter esse mercado, mais mercado mesmo de arte, né? Tipo feira de arte, tá? Primeiramente, os artistas, então, começaram a fazer obras originais seriadas. O que era isso? Então, você tinha vários originais, né, cópias, né, uma da outra, claro, uma produção. Então, foi feita uma produção maior. Então, ao invés de eu fazer apenas um quadro, uma pintura, eu fazia, então, uma série de 10 obras, né, 10 quadros totalmente iguais, uma cópia uma da outra, para que eu pudesse vender essas obras. Então, isso também ajudou a alavancar esse mercado que estava começando, porque quando você tem uma obra seriada, o valor de mercado dela diminui um pouco. O que possibilitou, então, que mais pessoas pudessem ter acesso e comprar, adquirir objetos de arte, né, e pinturas, enfim, tá certo? Então, foi muito importante essa questão aí desse repensar uma forma de os artistas poderem continuar sobrevivendo da sua arte, certo? E foi aí que, né, que tivemos o pontapé inicial para tudo. Então, para vocês observarem que a dimensão econômica, existe hoje um mercado de arte que ele movimenta bilhões por ano. Tá? Certo? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer uma interaçãozinha rapidinha aqui pelo chat. Pensando na dimensão histórica, tá? História da vida de vocês, algum período, tá? Citem algum período da vida de vocês que vocês gostariam de relacionar com alguma linguagem da arte, ou que vocês já relacionam. Filme, música, dança, etc, tá? Então, vocês têm um minutinho para responder para a gente aqui pelo chat. A gente volta já.
Oi, Márcia, retornamos com as interações aqui muito legais, tá? A professora Lucimara, ela disse assim, ó, o nascimento da minha primeira filha, como uma música do sucesso dos anos 90. Não colocou a música, mas bem legal, bem interessante, tá? A professora Cláudia, ela colocou a minha viagem para a Itália, daria um filme romântico, muito legal também, tá? E aqui, trilha sonora é o que marca aqui. Professor Paulo, o nascimento das minhas filhas, pintura do Renascimento e por aí vai, Márcia. Nossa, que legal, né? Legal, né? Muita interação bacana. Olha só, né? A professora Larissa e a professora Marta. Olha, professoras, obrigada por estarem participando com a gente. Não é que a gente não lê os comentários de vocês, é que é muito comentário e a gente às vezes não consegue ler os comentários de todos, tá? A gente então seleciona alguns, mas eu agradeço muito a participação de vocês duas, tá ok? É muito importante a opinião de vocês aqui para nós, tá? Olha só, a professora Tereza citou a juventude dela, né? Filmes como O Vento Levou, né? Que ela acha que faria uma relação aí com a sua juventude. Né? Bem interessante, bem romântico, né, professora Tereza? Ótimo. Professora Miriam, a música do Toquinho, infelizmente ela não citou qual a música do Toquinho, né? Que eu também sou fã do Toquinho, adoro as músicas dele, para o nascimento do filho Gustavo, né? Do filho dela, o Gustavo, tá bom? Muito bem, né? E a Leila, né, a professora Leila citou os filmes Grease, Ghost, Embalos de Sábado à Noite, que possuem aí uma trilha sonora, né? Músicas muito marcantes. Que bom, gente. Obrigada, viu? Pelas participações. Agora a gente continua, tá? Falando um pouquinho aqui sobre a estética teatral, tá? Então, são estudos realizados sob o ponto de vista da produção e da recepção na cena teatral que tem como proposta romper com o exclusivismo da estética tradicional. A estética teatral contemporânea permite ao espectador uma reflexão pessoal sobre aquilo que está sendo encenado, podendo, com isso, mudar sua percepção e até modificar sua realidade. Então, gente, a questão da estética teatral, né, é bem interessante, que nós temos aí uma variedade, uma gama imensa hoje em dia de estéticas teatrais diferentes, né, inclusive agora através das formas contemporâneas de teatro, né? Onde nós temos aí vários coletivos artísticos diferentes, né? Nós temos aí toda uma modificação, ou seja, uma ruptura com os padrões, né, teatrais estéticos que existia até a década de 50, por exemplo, né? Até a década de 50, geralmente se seguia, né? Quando um dramaturgo ia escrever um texto, ele costumava seguir as unidades aristotélicas, né, de ação dramática. Hoje em dia, isso já é mais variável, né? A partir aí da década de 50, né, no período contemporâneo, a gente vê toda uma modificação dessa forma. Então, hoje, as peças teatrais, né, assim como filmes, etc., elas se passam em vários locais diferentes, elas se passam em vários períodos históricos diferentes, às vezes, né, fazendo alusão ao passado, futuro, né, e também, né, no decorrer de vários dias, né, rompendo aí com essa tradição de que todo o decorrer da ação dramática deveria ocorrer no período de 24 horas. Tá certo? E também, né, rompendo aí com outras questões, né, como a questão de local, né, era sempre, a peça tinha que ser feita sempre num único local, né, agora não, a representação, ela mostra para cada ato, às vezes, um cenário totalmente diferente, mostrando que se está em um local totalmente diferente um do outro, tá certo? Então, a gente vê essas rupturas aí, e a questão da estética mesmo, né? Antes nós tínhamos, se eu pego uma peça de época, por exemplo, eu obrigatoriamente vou utilizar figurinos, adereços e cenários de época. Hoje não, eu posso muito bem fazer, né, toda uma releitura de uma obra, né, de um clássico de Shakespeare, por exemplo. Eu não preciso mais recorrer aos figurinos aí da época elizabetana. Eu posso fazer, né, utilizando figurinos e cenários dos dias atuais. Né? E trazer essa história tão antiga para os nossos dias, para o nosso cotidiano, tá certo? Então, a gente vê aí que tem uma gama imensa, né, de variantes aí dentro da estética teatral, certo? Então, aí agora a gente está vendo, né, um pouquinho da questão de estética facial, né? Olha só, observe essa imagem, né? Parecem muitas caras e bocas, né? Pois é, gente, essa questão, né, da interpretação, ela passa justamente por essa questão da estética facial, né? Ou seja, essa questão de você conseguir transmitir através do seu corpo, através do seu rosto, sem falar uma palavra, exatamente o que o personagem está sentindo, tá certo?
Então, aí, ó, nós temos, né, uma atriz, né, onde foram tirados vários takes, né? Ela alegre, ela triste, ela pensativa, ela assustada, ela com medo, ela com raiva, enfim, né? Vários takes foram tirados, tá? Para que a gente, então, possa, né, fazer uma ideia, né, uma relação entre essa questão da interpretação mesmo através do corpo, né? O corpo e o rosto falando, né? Muito mais do que a palavra em si. Agora a gente vai apreciar mais um videozinho, né? Que é uma pantomima, tá? A pantomima, ela é... O texto, essa pantomima, a ideia dela é que a gente vai ver e viver a vida de outra forma, tá? Então, é da companhia Riso, tá? E a gente vai dar uma olhadinha aí rapidinho nesse vídeo. A gente volta já já. Olha só, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deu pra gente ter uma ideia, né, sobre essas dimensões, né? Esses pensamentos, esses sentimentos que às vezes a gente coloca, né? E observando aí justamente a mímica, né, facial dos dois autores, ok? Olha só, vamos falar ainda sobre a dimensão estética, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ela. E vamos tentar conceituar aí o que é essa dimensão estética. Ela está relacionada às relações sensoriais de apreciação, deleite, afetivas e sentimentais, estabelecidas intelectualmente em diferentes situações vividas pelo sujeito e que envolvem um produto artístico. Então, quando eu falo, né, que uma obra está sendo apreciada pela sua dimensão estética, significa-se então que eu vou ter aí um conjunto de valores acerca daquela obra. Certo? Esses valores, eles podem tanto vir do mundo subjetivo, né? Ah, eu gostei dessa obra, eu achei bonita, ou elas podem vir também, né, de um senso técnico, ou seja, um conhecimento técnico que vai me ajudar a balizar essa obra e a criar sobre ela os chamados juízos de valor, certo? E nós temos também a chamada dimensão ética,
que está ligada a pensamentos, conceitos e valores positivos, a não discriminação, a aceitação da diversidade ao respeito, consolidados e estabelecidos pela sociedade, normalmente transmitidos no convívio social. Então, quando a gente fala de dimensão ética, gente, é sempre utilizar os nossos dons artísticos para que a gente reforce algumas ideias éticas sociais, né? Ou seja, né, sempre não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Então, é sempre dentro dessa questão da ética, do respeito, da solidariedade. E nós vemos muitas obras, principalmente nos dias de hoje, que falam, que recorrem a essa temática, porque é uma temática, né, nos dias atuais, muito recorrente mesmo, tá? Essa questão do respeito à diversidade, que é muito importante, tá bom? Olha só. Então, agora, a gente vai colocar o nosso desafio da aula de hoje. Eu gostaria, né, de solicitar a vocês que criassem um vídeo, uma foto ou um desenho, pensando nas práticas artísticas teatrais que a gente conhece e com as quais você mais se identificou nessa aula, tá? Pode ser um vídeo, uma fotografia, um desenho, e vocês coloquem lá pra gente no hashtag #EuNoCMSP. Tá? Vocês também podem, né, os alunos podem apresentar também esse trabalho aí para os seus professores, para os nossos colegas, que vai ser mais um subsídio, né? Vai ser mais um elemento aí de avaliação durante esse processo de pandemia, certo? Gente, olha só, vamos retomar rapidinho o que a gente aprendeu hoje. Então, a gente conheceu alguns aspectos da poética pessoal, apreciamos alguns vídeos com ideias do que podem ser poéticas pessoais dos autores e soubemos reconhecer na arte as diversas poéticas pessoais ligadas às dimensões da vida. Eu gostaria muito de agradecer hoje a presença do professor Osmar, meu caro colega aqui da matemática, com essa mediação maravilhosa. Muito obrigada por aceitar meu convite, professor. Obrigado, Márcia. Obrigado a você. Obrigado a todos. Olha, gente, a nossa aula está chegando ao final. Vocês vão ver agora na tela, aí vai aparecer o QR Code e também o linkzinho, para que vocês possam colocar aí de casa suas sugestões, suas dúvidas, né? Contando aí um pouquinho pra gente o que vocês acharam da aula que vocês acabaram de assistir, tá bom? Olha, gente, muito obrigada pela participação de todos e a gente se vê até a próxima aula. Tchau, tchau.